Pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Bangu aqui em Brasília às 4 horas da tarde. Esse jogo terá transmissão na Band em TV aberta, no YouTube, no canal GOT e também aí no Band Esportes em TV fechada. Sempre bom deixar claro pro torcedor que fica ainda meio confuso com esse monte de transmissão do Vasco, né? Onde vai passar os jogos. O Vasco, quando é mandante, os jogos são passados aí, são transmitidos no SBT, na Cazé TV, no Sport TV e também no Premier Clubes. Quando o jogo é fora de casa, como é o caso desse jogo contra o Bangu, a partida é transmitida em TV aberta na Band, no YouTube, no canal GOT, não é na Cazé TV e também no Band Esportes, na TV fechada. Essas serão as emissoras que irão transmitir o jogo do Vasco amanhã. Muito possivelmente o Ramon Dias deverá mesclar a equipe do Vasco, pode ser que faça algo parecido com o que foi o primeiro tempo daquele jogo contra o Madureira. Ficou claro para todos nós torcedores que aquele time do primeiro tempo não dá certo, né, cara? O elenco do Vasco é totalmente desfigurado, né? Você vê um jogador de um nível exuberante como é o Payet e o reserva dele é o Praxedes, né, cara? Não engraxa nem o pino da chuteira do Payet. Com certeza existe uma discrepância técnica muito grande no elenco do Vasco. Eu acho que a diretoria tinha que trabalhar melhor isso daí, trazer jogadores com maior qualidade para fazer um Vasco mais competitivo. Infelizmente não parece que vai ser o caso dessa temporada, porque é o que a gente viu aí até agora, não foram contratações condizentes com o que foi prometido ao torcedor e tampouco a permanência de alguns jogadores bem questionáveis, como foi o caso do Praxedes, que ainda continua no Vasco. É uma loucura esse cara ainda estar vestindo a nossa camisa. Jogadores, na minha opinião, que precisam ser emprestados ainda estão no elenco do Vasco, como o caso do De Luca, Manuel Capasso. O Orejano nem se fala, né? Nem está sendo mais relacionado, praticamente nem é mais jogador do Vasco. Mas ainda temos várias deficiências no elenco do Vasco, mas é o que temos para hoje, né? O Ramon Dias deverá fazer uma rodagem aí do time. Como eu falei, possivelmente amanhã devemos ter algo semelhante com o que foi o primeiro tempo contra o Madureira. Não sabemos se o Piton irá voltar à titularidade, se o Verratti vai ser titular no jogo de amanhã, eu acredito que não. Vamos torcer aí para que o Vasco escale o melhor time possível, já que parece que o Vasco vem demonstrando uma forte dependência do Payet. Isso vem sendo bem nítido aí no início da temporada. Não será todos os jogos que o Payet estará disponível durante o Campeonato Brasileiro. Isso que eu falo, que o Vasco precisa ter um elenco mais forte, porque quando o Payet não jogar, não temos um outro jogador do nível dele, não temos um jogador de qualidade para organizar as jogadas no meio campo do Vasco. A gente viu no primeiro tempo contra o Madureira o desastre que foi o meio campo. Eu sinto que o Paulinho rende mais jogando com o Payet do que ele mesmo sozinho jogando com o Praxedes, por exemplo. O Praxedes não dá opção em absolutamente nada. É um jogador de 21 anos que não corre, não tem um bom chute, não tem um passe, não tem raça principalmente, porque às vezes o cara é ruim, mas pelo menos raça ele tem. O Praxedes não tem absolutamente nada. É um jogador que está em declínio total. Começou bem lá no Internacional, parecia que ele iria virar um bom jogador. O Bragantino gastou uma baita grana nesse atleta, porém não teve intensidade lá no Clube de Bragança Paulista, porque a gente sabe que o Bragantino é um clube muito intenso, é um time intenso, que sempre propõe o jogo, gosta de ter um contra-ataque forte, de ter um ataque mais forte. O Praxedes não é esse jogador, ele não é um jogador intenso, ele na minha opinião é meio que um ganso da Shopee, é um jogador bem abaixo, e o Vasco viu nesse cara, juntamente com o Ramon Dias, um potencial que eu não acredito que esse cara tem, sinceramente, não vejo potencial algum no Praxedes, vejo mais potencial no Barros, que foi afastado pelo Ramon Dias, do que no próprio Praxedes, que é um jogador bem fraco e que não colabora em absolutamente nada com a camisa do Vasco. O elenco do Vasco precisava ser melhor montado, na minha opinião, várias peças não fazem sentido estarem ainda vestindo a nossa camisa, pra gente saber como que será o time do Vasco pro jogo de amanhã, só quando sair a escalação, porque está totalmente imprevisível. Vamos ter uma mescla com os jogadores titulares, com os jogadores reservas. Deixem nos comentários aí o que você espera para a partida de amanhã, se você espera uma goleada do Vasco contra o Bangu.